Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia Isa veio aqui para poder a gente começar a trabalhar o livro 2, tá bom? Com a minha turma 601, tá ok? Então vou aguardar que vocês peguem o livro para a gente dar início, dar o pontapé inicial ao nosso livro no capítulo 6. Hoje no capítulo 6 a gente vai falar um pouquinho do interior da Terra, né? O que existe no interior da Terra? Bom, gente, no interior da Terra existe todas as partes, né, que foram se formando há milhões de anos até chegar à nossa parte, que é a crosta terrestre, onde nós pisamos, onde nós vivemos, né? Então aí no livrinho de vocês, na página 5, ele mostra para vocês como que a Terra ela é dividida. Lá no meio do livro de vocês, lá na bolinha, lá onde mostra o planeta, né? Ele mostra para vocês o núcleo, que é onde se encontra a massa líquida, que é chamada de magma, né? Que é essa massa derretida, essa massa espessa, grossa, quente, que tem altíssima temperatura. Jamais alguém chegaria ao núcleo da Terra, gente, porque não tem como, tá? Depois a gente vai vendo que ele vai aumentando. Depois do núcleo interno, que é o magma, a gente consegue ver como se fosse uma gema de ovo, né? Que é o núcleo externo, já está por fora. Já é um magma o quê? Já é uma temperatura, claro que quente, só que não tão quente quanto o primeiro, tá? Depois nós temos a astenosfera, tá? Que é o manto, a gente chama de manto também, tá? E depois a gente tem a litosfera. E depois vem a crosta. A litosfera é a crosta terrestre. É onde nós vivemos, tá bom? Então ele mostra aí pra gente, né, nesse desenho, nessa figura, como que a Terra ela é formada, como que ela foi sendo formada ao longo desses milhões de anos, né? Primeiro a gente passou por uma Pangeia, que era uma massa única de terra, depois ela se dividiu em Pantalácia e Gondwana, tá bom? Até chegar a essas divisões aí, onde dividiram os continentes. Hoje a gente tem todos os continentes, tudo certinho, né? Que vocês conhecem. E é lógico que para poder existir esse processo, né? Existiram no decorrer desse tempo forças. Que forças são essas? Forças internas e forças externas para poder ajudar essa transformação do planeta, né? Quando a tia fala em força interna do planeta, eu falo no magma, eu falo na quintura, nas rochas que ficam lá dentro, que foram se transformando. E quando a tia fala em força externa, eu falo da ação do vento, do sol, da chuva, que também são forças transformadoras, tá bom? Então vocês vão sublinhar aí para tia, nessa página 5, tudo que vocês acharem mais interessante, tá? Na página 6, ele mostra para vocês aí do desenho a teoria da deriva continental, que foi criada por um alemão que se chamava Alfred Wegener, né? Quem já viu aí, tem um filme que mostra bem resumido essa teoria, que se chama Viagem ao Centro da Terra. Quando vocês tiverem oportunidade, vejam que vocês vão amar, tá? É claro que ele não viajou daquele jeito ali dentro, daquela quintura, mas vocês vão ver de forma bem explicada para vocês, tá bom? Então, a teoria da deriva continental foi criada por ele. Que essa teoria falava? Que os continentes, né, eles foram, primeiro, ele era um só, e depois eles foram o quê? Primeiro ele era compactado, é uma coisa só. E depois eles foram se dividindo ao longo do tempo, tá ok? E aí foi o que a tia falou lá na frente para vocês. Surgiram os dois primeiros, Pantalassa e Gondwana. Depois veio a Laurásia, que é a Ásia, tá? Vocês vão ver aí, mais à frente. Ó, a Europa e a Ásia formava a Laurásia. Hoje são dois continentes distintos, tá ok? Então coloquem para tia IPC nesses desenhos aí, por favor, tá bom? Ou PQP,
Possível questão de prova, beleza? Vamos lá, página 7, vocês vão ver aí as placas tectônicas. Gente, quando a gente fala em placas tectônicas, né, é onde o nosso continente ele está assentado, tá? Por exemplo, o nosso Brasil, tá? O continente América do Sul, nós estamos em cima de uma placa só, que se chama placa sul-americana. Isso, né, nos traz uma coisa agradável da gente não ter aqui nem tsunamis, nem terremotos, nem maremotos. Por quê? Porque a gente fica em cima de uma só placa. Agora, países como Indonésia, Japão, que tem mais de uma placa onde eles estão assentados, essas placas elas ficam em cima de magmas. E esses magmas se movimentam. E tem hora que as placas elas se chocam. E quando elas se chocam, é onde ocorrem esses tremores para a formação de terremotos, maremotos, tsunamis, tá bom? Então a placa do Brasil é uma só e se chama sul-americana, beleza? Na próxima página, na página 8, ele mostra aí pra gente alguns movimentos que essas placas fazem, tá? Movimento convergente, tá? Vocês vão ver aí. É quando as placas, é o que a tia acabou de falar, elas se encontram. Movimento divergente é quando essas placas elas estão separadas. Elas estão mexendo, mas cada uma na sua. E o movimento conservatório, elas vão uma ao contrário da outra. E essa é a forma que elas ficam lá embaixo, tá bom? Então, tia, pode acontecer ao mesmo tempo? Pode, em algumas placas sim, né? Não aquela placa, no momento, ela vai estar fazendo os 3 movimentos, não. Cada placa está realizando o seu movimento naquele momento, tá bom? Então, no mapa, ele mostra para vocês as principais placas tectônicas. E eu quero que vocês marquem aí para tia, tá? PQP, possível questão de prova. Já falei isso para vocês, né? Esse mapa mundi é muito importante, porque ele mostra aí o que a tia falou lá em cima. Os movimentos convergentes, os movimentos divergentes e os movimentos conservatórios, tá? Que é assim. Pode colocar aí, marcar para tia esse mapa, tá bom? Agora nós vamos para a página 10. Na página 10, ele mostra pra gente alguns nomes de placas bem importantes, tá? Vocês vão ver aí. Nós temos a placa ginásica, indo-australiana, todas elas vocês terão no mapa. Mas a que a tia vai cobrar mais de vocês vai ser a nossa placa, tá? Que é a placa sul-americana. E aí na página 10 nós temos aí um vulcão em erupção, tá? Lá nas Filipinas. Por que ele entrou em erupção? Com certeza deve ter havido algum choque, né, entre as placas. E aí deu-se então a erupção vulcânica, ok? Próxima página, junto com a tia. Abalos sísmicos, página 12. Na página 12, abalo sísmico é sinal de terremoto, tá? Então, existe o chamado hipocentro, que é lá no fundo da Terra, onde a tia mostrou lá na frente o núcleo, é lá que começa a sacudir, tá? E o aparelho que investiga, que observa esse abalo é chamado de sismógrafo, tá? E quando esse abalo, gente, ele atinge a litosfera, aqui a nossa crosta, ele é chamado de epicentro, é quando ele já chegou ao limite, ele já chegou lá em cima, tá? Demora? Às vezes sim, às vezes não, dependendo da escala dele, tá bom? Então, a tia quer que vocês sublinhem a página 12 e marquem para a tia também a página 13, lá onde mostra o desenho do hipocentro e do epicentro, tá bom? Bom, então, agora nós vamos para as atividades vulcânicas, lá na página 18. Na página 18, ele fala sobre vulcanismo. O que a gente entende sobre vulcanismo, gente? O vulcanismo é o processo, é o conjunto do processo que o magma faz no interior da Terra.
ele não sai à toa, ele não é expelido à toa, ele só é expelido quando ocorre aqueles processos que eu falei para vocês lá, de convergência, divergência, tá? Existe aí um tempo para ocorrer uma erupção vulcânica. Hoje, onde a gente vê mais vulcões ativos, né? A tia já falou isso para vocês, é no Oceano Pacífico, tá bom? Tanto que o local é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico. Até as águas, né, dos oceanos próximo nessas áreas, elas são águas quentes, tá? Por conta desses vulcões que são próximos e que estão erudindo o tempo todo. Eles são vulcões ativos, tá ok? Então, por aqui, a tia Isa fica. Um grande beijo. Vou deixar para vocês o gabarito lá na plataforma, tá ok? Um beijão no coração de vocês. Fiquem bem.